Olá, tudo bom? Nessa aula nós vamos fazer um exercício sobre projeto de trocador duplo tubo usando o método DMLT. Então eu quero aquecer 1,2373 kg por segundo de benzeno puro de 27 até 49 graus Celsius em um trocador duplo tubo. Para isso eu vou usar tolueno, que vai ser resfriado de 71 até 38 graus Celsius. Eu tenho um fator de incrustação de 0,00017 metro quadrado Kelvin watt disponível aí para cada uma das minhas correntes, onde está o benzeno e onde está o tolueno. E eu tenho grampos de 20 pés com tubos IPS de 2 polegadas por 1 polegada e 1/4, ambos em escala 40, e eu tenho o valor dessa constante K. Ele quer saber no item A qual que é a melhor configuração para esse trocador, se paralelo ou contracorrente. No item B, pede para a gente encontrar o coeficiente global de troca térmica. E no item C, ele quer saber quantos grampos de 20 pés seriam necessários. Ele dá a conversão de polegada para metro e de pé para metro. E ele dá aí algumas informações do tolueno e do benzeno. Então, o tolueno está na região do anel, o benzeno na região do tubo. E ele dá para a gente o CP, a viscosidade, a constante K e a densidade. Como que a gente vai resolver esse exercício? Para resolver o item A, eu tenho que fazer as duas configurações, então em paralelo e contracorrente, e aí calcular o meu ΔTLN. No escoamento paralelo, as entradas do meu fluido são na posição 0 e a saída na posição final, posição L. Mas o que a gente observa? O fluido quente entra a 71, sai a 38. O fluido frio entra a 27 e sai a 49. O que eu estou indicando aqui por essa configuração paralelo é que na saída o meu fluido frio ele estaria mais quente que o meu fluido quente. Então eu vou chegar num momento onde vai acontecer a troca térmica, indo do fluido quente para o fluido frio, as temperaturas vão se igualar, e eu estou dizendo com essa configuração que o meu fluido quente ele vai continuar transferindo energia para o meu fluido frio, ainda que sua temperatura esteja mais baixa. Isso é impossível, é como se eu deixasse uma garrafa de água gelada dentro de uma sala, que está, por exemplo, a 30 graus, e depois de um tempo eu fosse ver que essa garrafa de água que antes estava gelada começou a ferver, porque simplesmente o calor do fluido, né, do ar que eu tenho na minha sala, ele foi transferindo energia para essa garrafa, derreteu o gelo, foi aquecendo, aquecendo, até o momento que a água dentro da garrafa entrou em ebulição. Isso é impossível de acontecer. Da mesma forma, esse tipo de configuração onde na saída a temperatura do meu fluido frio se torna maior que a do fluido quente, é impossível de acontecer. Portanto, o escoamento paralelo está descartado aqui. Já para o escoamento contracorrente, eu tenho a entrada do fluido quente na posição 0 a 71 e a saída do fluido frio na posição 0 a 49. Saída do fluido quente na posição L a 38 e entrada do meu fluido frio nessa posição L a 27. Com isso, a gente consegue ver que é totalmente possível o meu fluido quente fornecer aí energia para o meu fluido frio ao longo de todo o trocador. Com isso, calculo ΔT1 e ΔT2, e ao calcular o ΔTLN, eu chego num valor de 15,9 graus Celsius. Com isso, a configuração escolhida ela vai ser a contracorrente, bom, porque ela é a única possível nessa situação. No item B, ele quer que a gente calcule o coeficiente global de troca térmica. Para isso, a gente vai precisar de todas as vazões mássicas, e a gente não tem a vazão mássica do tolueno. Como que eu vou fazer para encontrar ela? Bom, eu vou começar olhando para o fluido frio, que é o benzeno, e eu vou calcular o calor a partir do benzeno. Então, a vazão mássica que eu tenho no enunciado, Cp que eu tenho no enunciado, e o delta de temperatura que também foi fornecido no enunciado. Com isso, eu encontro que o calor aqui do fluido frio vai ser de 42.954 watts. Como eu não tenho perda, esse calor do fluido frio é igual ao calor do fluido quente. Então está aqui. A vazão mássica do fluido quente eu não sei, é justamente o que eu quero. Cp e as temperaturas eu já tenho, foram fornecidos no enunciado. Portanto, a vazão mássica do nosso fluido quente, que é o tolueno, é 0,77 kg por segundo. Aproveito para encontrar os diâmetros das tubulações. Então, para a tubulação de 1 polegada e 1/4, eu tenho o diâmetro externo, 1,66 polegadas, e o diâmetro interno para a escala 40, 1,38. Já para a tubulação de 2 polegadas, diâmetro externo 2,38, diâmetro interno em escala 40, 2,067. Como 1 polegada é 0,0254 metros, eu multipliquei tudo por 0,0254 e encontrei os valores já desses diâmetros em metros.
E agora a gente consegue encontrar o valor dos Hs. Então, vou começar com a seção do tubo, que é o benzeno, nosso fluido frio. Vou começar encontrando a velocidade. Então, a vazão mássica dividido pela densidade é igual a velocidade vezes área, e a área πd ao quadrado sobre 4, sendo o diâmetro interno da tubulação interna. Substituindo os valores, chego numa velocidade de 1,5 m. Agora, para o escoamento, meu Reynolds é ρVd sobre μ. Rho e μ já são propriedades fornecidas no enunciado, velocidade acabei de encontrar, o diâmetro é o diâmetro interno do tubo interno, portanto, meu Reynolds é 88.529, regime turbulento. Calculando o núcleo, eu tenho a equação para regime turbulento, meu número de Prandtl é Cpμ sobre K, admitindo propriedades constantes, esse termo μ sobre μp vai desaparecer, substituindo os valores, todos eles já fornecidos no enunciado, meu número de núcleo é de 452. Agora eu consigo calcular o coeficiente de película HI, então meu núcleo é HI vezes DI dividido por K, substituindo os valores, meu HI é de 1.648 watt por metro quadrado Kelvin. Fazendo a correção, porque eu estou na região interna, no meu tubo interno, eu tenho o HIE, que vai ser o HI que eu acabei de encontrar, vezes o diâmetro interno do tubo interno dividido pelo diâmetro externo do tubo interno. Portanto, meu HIE é 1.367 watt por metro quadrado Kelvin. Agora, para o meu fluido quente, que está na seção do anel, o tolueno, eu vou encontrar a velocidade. Então, eu tenho vazão mássica dividido por densidade é igual a velocidade vezes a área. Mas qual que é a área que está tendo o escoamento? É essa região aqui, entre a tubulação externa e a tubulação interna. Então, qual que é a área dessa região? Eu tenho uma área de seção transversal dada por πd ao quadrado sobre 4, onde o diâmetro é delimitado pelo diâmetro interno do meu tubo externo. E eu tenho uma outra área, que também é um πd ao quadrado sobre 4, mas que ela é delimitada pelo diâmetro externo do meu tubo interno, porque meu fluido vai estar escoando nesta região aqui. Fazendo a substituição e calculando a velocidade, eu vou chegar numa velocidade de 1,2 metros por segundo. Agora, calculando o diâmetro equivalente, então é o diâmetro interno do tubo externo ao quadrado menos o diâmetro externo do tubo interno ao quadrado dividido pelo diâmetro externo do tubo interno. Substituindo os valores, meu diâmetro equivalente é 0,0231 metros. Para identificar o escoamento, ρVd sobre μ, onde d é o diâmetro equivalente. Substituindo aí os valores, todos eles foram fornecidos no enunciado, com exceção da velocidade que eu encontrei e o diâmetro equivalente que eu também encontrei, então meu Reynolds 58.283, também regime turbulento. Agora, calculando o núcleo, então a equação para regime turbulento, sendo meu número de Prandtl Cpμ sobre K. E esse termo μ sobre μp, ele desaparece porque as minhas propriedades são constantes. Com isso, substituindo os valores, eu chego num número de núcleo de 304. Agora é só calcular o meu HE. Então, meu núcleo é HE vezes o diâmetro equivalente dividido por K. Substituindo os valores, meu HE vai ser de 1.694 watt por metro quadrado Kelvin. E agora é só substituir. Então, o H do meu fluido quente é o HE e o H do meu fluido frio é o HIE. E para o meu RP, eu tenho a equação dele aqui. Então, substituindo os valores, lembrando só que raio é diâmetro sobre 2, fazendo o cálculo, então fiz em etapas aqui, se você quiser fazer e conferir. Por fim, eu vou encontrar um coeficiente U de 583,43 watt por metro quadrado Kelvin. No item C, ele quer saber quantos grampos eu preciso para fazer a troca térmica, então vou começar calculando a área, que é igual a U vezes A vezes ΔTLN, substituindo os valores, lembrando que aqui não tem problema esse U está com a unidade de Kelvin e esse ΔTLN com graus Celsius, porque eles trabalham com variação, então não tem nenhum problema. Substituindo aqui e calculando a minha área, eu vou chegar numa área de 4,66 metros quadrados. Tem várias formas da gente resolver esse problema. Como que eu vou fazer? Eu vou calcular a área de um único grampo. Então, a área de um grampo ela vai ser um πdl, sendo aqui o diâmetro externo da tubulação interna. Então, da mesma forma que a gente calculava a área do trocador, eu estou calculando agora para um único grampo. O diâmetro eu já encontrei, então 0,0422 metros. Esse comprimento ele é de 20 pés.
E o enunciado me diz que 1 pé são 0,3048 metros, então estou multiplicando por 0,3048 para fazer a conversão. Uma particularidade é que lembra que o grampo ele é um tubo em U, então ele vai e volta. Se ele tem 20 pés ao todo, significa que a tubulação ela tem 20 metros indo e 20 metros voltando. Então eu multipliquei por 2 aqui. Fazendo essa conta, eu chego na área de um grampo de 1,62 metros quadrados. Agora, por fim, a área total tem que ser a área de um grampo vezes o número de grampos que eu tenho. Então, substituindo, eu vou chegar num número de grampos de 2,87. O que acontece é que eu não consigo ter 2,87 grampos, então eu sempre vou arredondar para cima. Portanto, eu vou ter 3 grampos ao todo para fazer essa troca térmica. Eu sei que o exercício é longo, mas eu espero que ele tenha conseguido clarear aí para você como utilizar o método DMLT para resolver problemas que envolvam trocadores de calor. Dito isso, eu fico por aqui. Antes de ir embora, não esquece aí da tríade do YouTube, então curte, compartilha, se inscreve no canal, acessa nosso site para ver os cursos que nós temos disponíveis e a gente se vê na nossa próxima aula. Até mais!